alunos do 5º ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson, tá certo? E hoje a gente vai estudar aí matemática, não é isso? Então, fica ligadinho aí para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre o quê? Sobre planificação de sólidos geométricos, tá bom? Então, a gente vai ver aí a planificação. O que seria planificação? Alguns já estão se perguntando aí, então preste atenção, já já vocês vão saber de tudo aí sobre essa parte de sólidos geométricos, tá certo? Então, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, já vamos separar aí o nosso material, que é o lápis, o caderno e a borracha, tá bom? Todo mundo já separa aí direitinho para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, ela fala sobre o quê? Sobre relacionar um sólido geométrico, né, um prisma, uma pirâmide, um cone e um cilindro, à planificação de suas superfícies e vice-versa. Ou a gente vê a planificação ou vê a planificação para transformar na figura espacial, tá bom? Então, para a gente poder começar isso aí, a gente vai ver o que é uma figura plana, para a gente poder seguir, ver a diferença das duas, e depois aí a gente vê a nossa planificação para a gente ir entendendo aos poucos. Vamos revisar aí sobre isso aí, tá bom? Para no final todo mundo aí já tá craque, tá certo? Então, bora lá. Figuras geométricas. As figuras geométricas são formas, né, geométricas, são os formatos das coisas que observamos e são construídas por um conjunto de pontos. Então, assim, tudo que a gente visualiza, né, tudo que a gente vê aí no mundo, tá certo? Ela tem formas geométricas, né? Por exemplo, uma mesa tem uma forma geométrica, a televisão que vocês estão me assistindo tem uma forma geométrica. Então, todas elas são ligadas por diversos pontos, formando aí, né, essa forma geométrica, né? Então, essa figura ou essa forma geométrica, tá? Então, para a gente poder entender melhor, eu separei aqui alguns pontos na nossa tela aí, tá? Então, vamos resolver primeiro esses pontos que estão aqui na esquerda de vocês, tá? Então, no caso, nós temos aí pontos. Vamos ligar eles aí, ó. Liguei a um ponto. Já forma alguma coisa? Ainda não, né? Vamos ligar outro ponto. Já forma alguma coisa? Ainda não, né? Vamos ligar outro e vamos ligar outro aí, ó. Nós temos 4 pontos ligados que formam o que aí agora? Formou um quadrado, não foi isso? Perfeito. Então agora nós vamos aqui ligar esses outros pontos que estão aqui do outro lado, formando assim aí, né, uma figura geométrica que se chama triângulo. Temos várias coisas que lembram quadrado, não é isso? Podemos ter aí uma folha de papel, nós temos várias e várias outras coisas que lembram um quadrado, não é isso? No nosso dia a dia, essas formas geométricas são lembradas aí em relação a isso, tá bom? Aí, no caso, nós temos as figuras planas, que são basicamente o que, gente? Figura plana são figuras, tá certo? Que possuem largura e altura. Então, elas são assim, né? Largas e tem altura, que é da ponta até o fim, né? E elas são planas por quê? Porque elas estão no nosso plano, estão no sólido, estão no solo. Elas não têm elevação. Então, as figuras planas, elas só têm dois planos, né? Altura e largura. Só tem 2 dimensões, tá bom? As figuras geométricas espaciais, que são a que a gente vai estudar hoje, as formas geométricas espaciais são aquelas que possuem volume diferente das figuras geométricas planas. Então, elas têm um algo a mais. Então, elas têm 3 dimensões. Então, para eu ter um volume de alguma coisa, eu tenho que ter um espaço para que eu possa encher essa figura, para ter um volume. Não é isso? Quando a figura é no plano, eu não tenho espaço para encher ela, então ela não tem volume, tá? Agora, quando eu tenho uma junção, né, que as figuras geométricas espaciais são basicamente junções
de figuras planas, tá bom? Que elas se juntam e criam barreiras para poder encher, né, no caso, colocar água, alguma coisa, e ela tem um volume, tá? Assim, ó, nós temos aqui, o nome desse objeto é cubo, tá? Vou botar aqui do ladinho, aqui, ó, cubo. Não é isso? Então, o cubo, ele é formado por várias, né, por algumas, né, formas planas. No caso aí, ele é formado aí por vários, o quê? Vários quadradinhos assim, ó. Não é isso? Então, ele é formado por vários quadrados desse, que deixam, né, formam as paredes de um lado do outro, que dentro aqui tem um volume. Ele não está mais só no plano, ó, porque aqui é o plano, estão vendo? Agora ele tem um volume, né? Então ele é uma figura, né, espacial, tá? Por isso que tem o nome se chama espacial, não é porque vem do espaço, não. É porque eles têm 3 dimensões. Eles têm a altura, eles têm a largura e tem também o volume, que é onde é o diferencial da nossa figura plana, tá bom? As formas geométricas espaciais, né, no caso, são duas. Eles podem ser poliedros ou corpos redondos, tá bom? Que é o quê? Poliedros são formados por figuras geométricas planas, tá bom? E corpos redondos possuem faces arredondadas e podem rolar. Faces, pessoal, são o quê? São aquelas face, por exemplo, é o rosto, é a parte da frente da figura, que podem ser arredondadas. E a forma básica, né, a que mais diferencia eles é que ela pode rolar. E os poliedros, como tem figuras geométricas planas, eles possuem retas na maioria das vezes, eles não podem rolar. Se eles tiverem uma curva, rola. Se eles tiverem só retas, não rola, tá bom? Então, poliedros são formados por figuras geométricas planas e os corpos redondos possuem faces arredondadas e podem rolar, tá bom? Então, aqui eu separei aqui algumas figuras para vocês e já tem o nome delas embaixo, né? Que é o cilindro, é o cone, é o cubo, é a pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e a pirâmide aí triangular, tá? Então, o que acontece? Nós temos aí os corpos redondos, que eu falei para vocês que são o quê? Os corpos redondos são aquelas figuras que têm as faces, né, no caso, arredondadas e as figuras rolam. Então, vamos aí separar as figuras que têm faces arredondadas e que rolam. Então, vamos lá. Nós temos o cilindro, que tem partes arredondadas, como vocês estão vendo, e ele pode rodar. Nós temos o cone, que tem aí a face arredondada e que podem rolar. E a esfera, né, que é arredondada e pode rolar. Então, essas figuras aqui são corpos redondos, tá? E temos também os poliedros, que são figuras que são formadas, tá, por figuras planas, tá bom? Aí aqui nós temos a pirâmide. A pirâmide, ao contrário de um prisma, ela só tem uma face e o prisma ele tem 2 faces, tá bom? Aí o que difere a pirâmide? A pirâmide é hexagonal por quê? Porque a sua face, né, a sua base, né, no caso, ela é formada por 6 lados. Então a figura que é formada por 6 lados, vocês vão ver a leitura de depois, isso aí mais à frente, né? Vocês vão ver que é um hexágono, por isso se chama pirâmide hexagonal. É o nome dessas figuras, que eu não vou estar entrando assim muito hoje. A gente vai ver nas outras aulas. Então aqui, ó, todas elas não rolam, não é isso? Nem o paralelepípedo, nem a pirâmide, nem o prisma. Então eles são aí poliedros. Então a diferença é o quê? Corpos redondos, nós temos faces, né, arredondadas e eles rolam. E os poliedros são figuras planas, né, e eles não rolam, tá certo?
formada aí por retas, a maioria deles, né? Ou todos, né, no caso. E aí eles não rolam, tá? Então agora nós temos aí a planificação de sólidos geométricos, né? A planificação nada mais é que é uma forma de apresentar os sólidos usando apenas um plano, ou seja, é uma forma de representar o objeto tridimensional em duas dimensões. Como assim? Porque nós sabemos que os objetos de figuras espaciais são tridimensionais, eles têm três dimensões, que é o volume, a altura e a largura, não é isso? Então tem três dimensões. E nós vamos transformar ele para duas, vamos transformar ele como se fosse uma figura plana. Essa planificação, ela é vista, certo, sempre de cima para baixo. Te olha a figura de cima para baixo e faz a sua planificação. Então nós temos que também ficar atentos, porque como a gente já viu, sempre eles têm, né, base as figuras geométricas planas, que elas que formam as figuras geométricas espaciais. Então nós temos que lembrar delas para poder, na hora de estar fazendo, a gente ver aí cada pedaço e ver quais são as figuras planas que formam, né, essas figuras espaciais, para colocar elas juntas aí, né, e formar aí o 2D dela, né, que é duas dimensões. Tá bom? Então aqui primeiramente nós temos aqui um cubo, que foi o que eu falei para vocês. E nós vamos transformar ele numa figura bidimensional, numa figura plana, não é? Então vamos colocar ele no plano. Então nós vamos abrir ele, deixar ele aberto e colocar no plano. Primeira coisa é colocar o centro dela, que é a base dela, não é isso? Que está aqui embaixo, ó. Essa aqui é a base dela, não é? A base dela é uma base o quê? Quadrada. Então a figura aí, né? Vocês estão vendo que a figura toda é formada por quadrados. Então nós vamos colocando os quadrados aos poucos e aí vamos identificando aí a posição de cada uma dessas figuras, tá bom? Então vamos lá. A primeira é o centro, né? Que é o nosso quadrado, não é isso? Então é o centro da figura. Então na frente da figura, nessa parte aqui, ó, da frente da figura, ó, essa parte bem aqui, ó, nós temos ela e a tampa, não é isso? Então nós temos aí, ó, nós temos a figura, nós temos o lado também, né? Pode ser o lado também, já coloca do lado, ó, que é esse pedaço aqui, ó, que está do lado da figura. Aí nós temos o lado que está atrás do lado esquerdo da figura e do lado direito. Nós temos o lado de cima da figura e o de baixo, né? Que nós estamos olhando ela assim, ela achatou, abriu, não é isso? E para fechar, né? Depois que a gente junta ela, para fechar nós temos a tampa. E a tampa eu costumo colocar sempre em cima. Então no caso, ó, nós temos aí 6 partes, né? No caso desta figura, tá? Então, ó, nós temos a base, aí o lado direito, o lado esquerdo, em cima e embaixo e a tampa para fechar. Belezinha? Tranquilo, deu para entender aí e ver qual é a figura planificada do nosso cubo? Dá para esquecer? Ah, professor, mas a tampa pode ser só lá em cima? Não, a tampa pode vir aqui também, ó, pessoal. Como também pode vir do outro lado. Vai depender da forma de conduzir a figura, porque a tampa ela vem adicionada a um dos lados, tá bom? Agora nós temos aí um cone, tá? Um cone, quando a gente desenrola ele, nós temos duas figuras, tá? Nós temos a figura da base, que seria qual a figura da base? Alguém sabe me dizer qual é a figura que fica na base? Beleza. É o que? É um círculo aí, uma esfera, né? Não, esfera não, um círculo aí, ó. Então a base vem um círculo, né? E aí, em volta do círculo, nós temos aí esta parte
né, que temos duas retas, né, quase um triângulo, mas ele é curvado, que é por quê? Que é para poder seguir a linha, tá, da esfera, né, que tem, desculpa, do círculo que tem aí na sua base. Ele vai acompanhando toda a base, né, até fechar e formar, né, o nosso cone aí, tá bom? Nós temos várias figuras, né, que se caracterizam um cone, que é o quê? Nós temos as casquinhas de sorvete, nós temos aí, né, chapéuzinho de aniversário. Então, várias figuras caracterizam o cone aí, não é isso? Beleza? Então, essa figura simboliza a planificação de um cone, tá certo? Agora, nós temos um prisma, que é o quê? Como eu falei para vocês, um prisma se difere de uma pirâmide, porque o prisma, ele tem duas bases, não é isso? E a pirâmide só tem uma, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos agora um prisma, nós temos aí figuras geométricas que caracterizam esse prisma. No caso, as figuras são o quê? Vocês estão vendo aí? É um triângulo, ela é formada por um triângulo e por um retângulo. Então, a figura toda é formada por um triângulo e por um retângulo, né? Que tem várias figuras, mas as figuras que tem aí é o triângulo e o retângulo. Não só um, mas, por exemplo, temos dois triângulos e três retângulos, tá? Mas as figuras que formam, basicamente, é o triângulo e o retângulo, tá? Então, nós temos aqui a planificação dele, né? Dessa pirâmide triangular. Nós temos o que? As duas bases aqui, ó. E nós temos aí três retângulos formando ela. Porque nós temos aí o retângulo de baixo, vai abrir as duas abas e nós vamos fechar aí com os dois triângulos, formando assim, tá? O nosso prisma, tá? Que é um prisma. Tá certo? Então, formou aí o nosso prisma, tá? Deu para entender, quando vê essa figura, dá para poder já ver que é um prisma. Tudo certo, tudo tranquilo. Então, aqui nós temos agora um cilindro, tá? Como vocês estão vendo aí. O cilindro, ele tem duas formas aí, né? Para poder a gente estar colocando ela, né? Que é as formas planas que ele tem. Que é o quê? O círculo aí, ó. E no caso, ele também tem, ó, uma parte maior que forma um retângulo bem grande também. Ah, para você só tem um círculo? Não, tem as duas bases, tem o outro também. Então, a junção dos dois é que vai vir aí a nossa planificação, tá? Então, a nossa planificação dele, ela é formada assim, ó. Nós temos um retângulo e nós temos a base em cima e embaixo, não é isso? Porque se a gente, por que nós temos duas bases? Porque se a gente trocar, vai ser a mesma. E aí ele fica bem de centro. E essas bases aí, esse retângulo ele é enrolado entre as duas bases, né? Porque é um círculo. E forma aí o nosso cilindro, tá? E o cilindro, ele é um poliedro ou é um corpo redondo? Ah, perfeito. O cilindro, ele é um corpo redondo, porque ele tem partes arredondadas, né, no caso, e ele ainda rola, tá? Então aqui, né, para quem não sabe, é o cilindro. Belezinha? Tranquilo? Deu para entender, deu para ver direitinho, visualizar aí essa parte, né, isso que é muito importante da nossa planificação. Nós temos aqui agora uma pirâmide, pessoal, uma pirâmide, tá? No caso aí, a pirâmide, ela é uma pirâmide quadrada, porque a base dela é um quadrado, tá? Então, aqui nós temos várias figuras que formam, né? Duas figuras que formam essa pirâmide, que no caso ela é formada por quadrados e triângulos, tá bom? Então, essas figuras aí são as fundamentais para a gente poder aí planificar, né, essa figura, colocar ela aí no plano, tá? Então, vamos lá. Eu costumo dizer
que a pirâmide ela é como se fosse uma flor desabrochando. Ela tem a base no centro e desabrocha, né, as outras partes. Né? No caso aqui vai desabrochar as partes do triângulo. Então, ó, vou desenhar para você e depois a gente confere se está certo. Né? Então, vamos lá. Se é uma flor desabrochando, nós temos aí na base, né, que é o centro, o nosso quadrado, né? E aí vai desabrochar os triângulos, desabrochando um de um lado, vai desabrochar outro do outro, vai desabrochar outro do outro lado, mais um aqui desse lado e o outro aqui do outro lado. Então nós temos aí 4 triângulos, a figura não está essa bonitona não, mas deu para entender, nós temos 4 triângulos e aí o quadrado no centro, tá bom? Então vai ser basicamente assim, será? Vamos aí ver se vai ser assim mesmo. Vamos lá. Olha aí, viram como nossa figura ficou bem parecida, só não sei desenhar muito, mas ficou no rumo. Que nós temos o que? A base, né? E o desabrochar aí das nossas outras figuras, tá bom? Então, aqui é uma pirâmide, por quê? Porque ela só tem uma base, tá? Então, pessoal, a gente viu aqui que é a pirâmide, tá certo? A gente viu a planificação dela, tá bom? Então, como todas as outras figuras que nós temos aí, né, espaciais, né, como a gente já viu, que não vem do espaço, e sim porque elas têm 3 dimensões e elas precisam ter um volume. Então, para ter um volume, ela é fechada e ela é acima do plano, tá bom? Então, sempre essas figuras, quando vão ser planificadas, a gente vai ver que elas têm figuras geométricas, né, figuras planas, elas são formadas de figuras planas, e essas figuras, elas vão ser sempre colocadas, né, no plano. Então, ela é uma junção de várias figuras planas. Sempre a gente vai colocar elas no plano, tá bom? Para poder planificar e mostrar ela, né? Para poder aí fazer estas formas. Como a gente fez aqui nas pirâmides, a gente fez também aqui no cilindro, né? Isso. A gente fez também no prisma, a gente fez também aqui no nosso cone, né? E também fizemos aí no nosso cubo, tá? Então, quando vocês verem ela assim aberta, ela está no plano. Quando fecharmos ela, nós voltamos à figura, né, espacial, tá? Como estou mostrando aqui todas as outras que a gente já viu, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado. Aprenderam a diferença entre poliedro e corpo redondo. Como eu falei para vocês, o poliedro, ele é formado por figuras que não rolam, certo? Que tenham figuras planas retas. E nós temos também os corpos redondos, que são figuras que têm partes arredondadas e que rolam. Temos as figuras planas, né, que estão feitas no plano, que só são 2 dimensões, e temos também as figuras geométricas espaciais, que são aquelas que têm 3 dimensões e que estão acima do plano, que a gente planificou elas. A planificação nada mais é que olharmos a figura de cima e desmembrá-la, né, nas suas formas geométricas planas, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Um abraço a todos, cuidado, tá bom? Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.